A história da Arca de Noé é mais do que um conto infantil. É uma poderosa narrativa de fé, obediência e redenção. Passada através de gerações, ela nos lembra das consequências da maldade e da esperança duradoura por um novo começo. Essa jornada épica, encontrada no livro de Gênesis, fala ao coração humano através das culturas e do tempo. É uma história de segundas chances e da promessa inabalável de um futuro melhor. Imagine um mundo consumido pela escuridão, onde um único raio de esperança permanece. Essa é a essência da história de Noé. Um testemunho do poder da fé diante de adversidades esmagadoras. É uma história de intervenção divina, onde Deus escolhe um homem justo para preservar a vida em meio a um mundo afogado em pecado. A arca, um símbolo de esperança e preservação, torna-se um receptáculo para um novo começo. A história da Arca de Noé é um lembrete atemporal de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança pode prevalecer. O arco-íris, um símbolo da promessa de Deus, nos lembra que mesmo após a tempestade, há sempre esperança. O mundo antes do dilúvio era um lugar de perversidade e corrupção desenfreadas. O mal havia se enraizado, espalhando-se como uma doença pelos corações da humanidade. Violência, ganância e desonestidade eram a norma, e a terra estava cheia dos gritos dos oprimidos. Imagine um mundo onde gentileza e compaixão eram raridades. Deus viu a escuridão que havia envolvido o mundo e lamentou o estado da humanidade. As pessoas haviam se afastado dele, escolhendo seguir seus próprios desejos egoístas. Seus corações estavam endurecidos e se recusavam a ouvir os sussurros da consciência. Imagine um mundo onde os gritos dos inocentes não eram atendidos. A perversidade da humanidade havia chegado a um ponto em que Deus não podia mais tolerá-la. Ele decidiu purificar a terra e começar de novo, preservando apenas os justos. Essa decisão, embora difícil, era necessária para restaurar o equilíbrio e criar um mundo onde a bondade pudesse florescer. Imagine o peso da tristeza de Deus ao testemunhar a corrupção de sua criação. O mundo antes do dilúvio serve como um lembrete severo das consequências do pecado desenfreado. Ele destaca a importância de viver vidas justas e lutar para criar um mundo onde o amor, a compaixão e a justiça prevaleçam. É um conto de advertência que nos insta a examinar nossos próprios corações e escolher o caminho da retidão. Imagine o mundo hoje, se permitirmos que a escuridão nos consuma. Em um mundo consumido pela escuridão, Noé se destacou como um farol de justiça. Ele era um homem de fé inabalável, um exemplo brilhante de obediência e integridade. Enquanto outros sucumbiam às tentações do pecado, Noé permaneceu fiel aos mandamentos de Deus. Imagine uma única vela bruxando em uma vasta caverna escura, como a fé de Noé iluminando a escuridão. A retidão de Noé não era uma qualidade passiva, era uma escolha ativa que ele fazia todos os dias. Ele andava com Deus, buscando sua orientação e se esforçando para viver uma vida que o agradasse. Ele era um homem de integridade, suas ações alinhadas com suas crenças. Imagine uma bússola sempre apontando para o norte verdadeiro, independentemente do caos circundante, como a fé de Noé guiando-o. Deus viu a justiça de Noé e o escolheu para ser o instrumento de seu plano. Ele confiou a Noé a tarefa monumental de construir a arca, um navio que preservaria a vida em meio ao dilúvio que viria. Este foi um testemunho da fé inabalável e obediência de Noé. Imagine ser escolhido para uma tarefa tão monumental, sabendo que o destino do mundo repousa sobre seus ombros, como Noé carregando a esperança da humanidade. A vida de Noé serve de inspiração para todos nós. Ela nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, podemos escolher viver vidas justas. Sua fé inabalável e obediência são um testemunho do poder de escolher o bem sobre o mal, mesmo quando cercado pela tentação. Imagine a força de caráter que Noé precisou para permanecer justo em um mundo tão corrupto. O projeto divino. Deus deu a Noé instruções precisas para construir a arca, uma embarcação projetada para resistir ao dilúvio que viria. As dimensões, os materiais e o layout
foram todos meticulosamente detalhados, não deixando espaço para erros. Este projeto divino foi um testemunho da previsão e do planejamento meticuloso de Deus. Imagine receber uma planta de Deus em pessoa, detalhando cada aspecto da arca. A arca deveria ser construída de madeira de gofer, um material durável e resistente à água. Deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Uma estrutura maciça projetada para abrigar a família de Noé e pares de todos os animais. A arca deveria ter 3 convéses, proporcionando amplo espaço para todos os habitantes. Imagine a escala da arca, uma cidade flutuante em meio às águas crescentes. As instruções detalhadas para a arca simbolizam o cuidado meticuloso e o planejamento de Deus. Ele forneceu a Noé tudo o que ele precisava para ter sucesso, demonstrando seu apoio inabalável àqueles que escolhem segui-lo. A arca, um testemunho da orientação divina, representa um símbolo de esperança e preservação. Imagine a sensação de admiração e responsabilidade que Noé deve ter sentido ao receber essas instruções divinas. O projeto divino enfatiza a importância de seguir a orientação de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seu plano. Ele nos lembra que Deus nos fornece tudo o que precisamos para cumprir seu propósito para nossas vidas. A arca, construída de acordo com as instruções precisas de Deus, tornou-se um símbolo de esperança em meio à destruição iminente. Imagine a fé que foi necessária para confiar em um plano que parecia impossível. Construindo contra a maré. A construção da arca foi um empreendimento monumental, um testemunho da fé inabalável e perseverança de Noé. Ele trabalhou incansavelmente ano após ano, seguindo as instruções de Deus à risca. Enquanto outros o zombavam e ridicularizavam, Noé permaneceu focado em sua tarefa. Imagine a dedicação necessária para construir uma estrutura tão maciça, sabendo que o mundo ao seu redor duvidava do seu propósito. Enquanto Noé construía a arca, ele também pregava para as pessoas, avisando-as sobre o julgamento que viria. Ele os exortava a se arrepender e se voltar para Deus, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. As pessoas estavam muito consumidas por sua perversidade para dar ouvidos aos seus avisos. Imagine a frustração que Noé deve ter sentido ao pregar para um mundo que se recusava a ouvir. A construção da arca, tendo como pano de fundo um mundo corrupto, simboliza a importância de permanecermos fiéis às nossas convicções, mesmo diante da oposição. A perseverança de Noé serve de inspiração, lembrando-nos de nunca desistir daquilo em que acreditamos. Imagine a força de caráter que Noé precisou para continuar construindo, apesar do ridículo constante. A arca, lentamente tomando forma em meio à crescente perversidade, tornou-se um símbolo tangível de esperança. Ela representava a possibilidade de um novo começo, uma chance para a humanidade recomeçar. O próprio processo de construção foi um testemunho da fé de Noé, uma manifestação física de sua crença inabalável na promessa de Deus. A arca foi um farol de esperança em um mundo consumido pela escuridão. A abertura dos céus e das fontes da terra. Quando Noé, sua família e os animais entraram na arca, Deus fechou a porta. Então, o que antes parecia impossível começou a acontecer. As fontes das profundezas da terra se abriram, e as comportas dos céus foram rompidas. A chuva começou a cair torrencialmente e, em pouco tempo, a água subiu rapidamente, cobrindo tudo à sua volta. O ruído das águas era ensurdecedor. As pessoas do lado de fora que zombaram de Noé começaram a perceber o desastre iminente, mas já era tarde demais. A destruição tomou conta da terra. Noé e sua família estavam seguros dentro da arca, mas a jornada estava longe de ser fácil. O vento uivava, as águas batiam contra o gigantesco navio de madeira, fazendo-o balançar violentamente. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não parava. Cada gota era um lembrete do julgamento de Deus sobre o mundo. Enquanto as águas subiam, os picos mais altos das montanhas desapareceram sob o dilúvio. Tudo o que restava era a arca flutuando em um vasto e infinito mar de água. A fé em meio ao caos.
Mesmo cercados pela destruição, Noé e sua família mantinham sua fé. Dentro da arca, eles cuidavam dos animais, alimentando e protegendo cada espécie. Durante os dias mais difíceis, quando a tempestade parecia interminável, Noé e seus filhos lembravam-se das promessas de Deus. Eles sabiam que, embora o mundo lá fora estivesse sendo devastado, a arca seria o refúgio para um novo começo. Era um tempo de espera, paciência e confiança no plano divino. Com o passar dos dias, Noé e sua família precisavam manter a rotina, cuidando dos animais e mantendo a arca em ordem. Eles viviam confinados, em meio ao som constante das chuvas e ao balanço das águas. A arca, com seus compartimentos, tornou-se o lar temporário de cada criatura viva que Deus havia criado. As noites eram longas, e a escuridão que cobria a terra parecia interminável. No entanto, o silêncio e a solidão também trouxeram momentos de reflexão profunda sobre a majestade e o poder de Deus. O envio das aves. Ansioso para saber se a terra já estava habitável, Noé enviou um corvo. O corvo voou, mas não encontrou lugar para pousar e voltou à arca. Depois, Noé enviou uma pomba. A primeira vez, a pomba também retornou, pois as águas ainda cobriam a terra. Na segunda vez, a pomba voltou trazendo em seu bico um ramo de oliveira, sinal de que as águas já estavam baixando e que a vida começava a renascer. Quando Noé enviou a pomba pela terceira vez, ela não retornou, indicando que já havia encontrado um lugar seguro para viver. A saída da arca. Deus então disse a Noé que era hora de sair da arca. Após mais de um ano dentro daquele gigantesco barco, Noé, sua família e todos os animais finalmente pisaram em terra firme. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar e oferecer sacrifícios em agradecimento a Deus. Em resposta, Deus fez uma aliança com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, ele colocou o arco-íris no céu, um lembrete eterno de sua misericórdia e compromisso com a humanidade. Passar pelo dilúvio foi uma prova de fé, resiliência e confiança no plano de Deus. Embora o mundo ao redor estivesse em caos, a arca foi o símbolo da proteção divina. A história de Noé e sua família nos mostra que, mesmo em tempos de julgamento e destruição, há sempre esperança para um novo começo. O dilúvio passou e a humanidade recebeu uma segunda chance para reconstruir sua relação com Deus. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe suas reflexões sobre essa jornada de Noé e o dilúvio, e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos capítulos das histórias da Bíblia. Até o próximo capítulo.